Vamos lá, pessoal, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje vamos falar sobre a banca Instituto Bahia. Gente, muita gente me pediu para falar sobre essa banca. Curiosamente, eu falo curiosamente por quê? Porque é uma banca que fez... Eu só encontrei uma prova deles. Mas parece que estão ganhando aí algumas licitações e é uma banda que está sendo escolhida para fazer alguns concursos. Certamente na Bahia, né? Beleza, então vamos lá, vamos trabalhar. Essa banca só viu uma prova, então o que eu vou fazer? Eu vou corrigir essa prova inteira. Tá? E os assuntos que eu encontrei na prova foram esses aqui. Interpretação de texto, inclusive uma interpretação que requer muita atenção. Tá? Verbo, não me lembro, engraçado. Acho que pontuação com certeza, ortografia com certeza. Eu vi tanto regras de acentuação como ortografia, se é com hífen, sem hífen, enfim. Estilística, figuras de linguagem, crase, colocação pronominal, emprego de conectores, morfossintaxe. Bom, vamos lá. São os assuntos que eu encontrei. Agora é uma promoção, um universo muito pequeno. Rosenthal, então não vou deixar de estudar regência? Lógico que não. Então, cara, como é que eu posso dizer uma prova com 10 questões para falar sobre característica da banca? É impossível. Agora, por exemplo, um assunto que eu tenho quase certeza que vai ser cobrado é a ortografia. Porque uma prova com 10 questões, 2 questões sobre ortografia, uma envolvendo regra de acentuação e a outra envolvendo homônimos, por exemplo, laço com 2 S, laço com cedilha e tal, enfim, hífen. Bom, a questão de interpretação é uma questão pesada de interpretação. Tá? Bom, vamos lá. Questão número 1. Tem que analisar item a item. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a tipologia textual predomina a tipologia denominada de crônica. Tá? Não é uma crônica. A crônica é um texto mais leve, que fala sobre coisas do dia a dia. Cronos vem de tempo. Então, são coisas do dia a dia, com uma visão até levada para o lado do humor. Esse texto aqui, gente, ele é muito mais um artigo de opinião. Tá? É um texto dissertativo, argumentativo. Tá? E ele é claramente um artigo de opinião. Claramente. Então, ele tenta argumentar falando sobre a questão dos jornais, que os jornais só passam aquilo, inclusive não exatamente o que o jornalista pensa, que o jornalista enxerga. Até quando fala, em outras palavras, essa ausência não é uma falha ou defeito dos noticiários, e sim um procedimento liberado do controle social, político e cultural. Então, assim, o noticiário, coitado, não tem culpa disso não. Eles são obrigados a falar desse jeito. Então, você vê claramente que se torna um texto argumentativo, que tenta convencer o leitor que aqui nem tudo aquilo que aparece nos noticiários representa uma realidade, entendeu? Ou é uma realidade manipulada. Então, item 1, errado. Porque não é um texto, não é uma crônica, não é um texto leve, não é um texto leve. A crônica geralmente é um texto leve, engraçado, com elemento de humor, enfim. Item 2. Acerca dos aspectos linguísticos do texto, é correto afirmar que saturação, se você substituir saturação por saciação, prejudica a semântica original do texto. Prejudica. Quando você satura, saturar significa algo em exagero. Saciar é quando você satisfaz. Quando você diz, estou saciado, estou satisfeito, né? Eu comi, eu saciei a minha fome. Quer dizer que você matou a fome. Não quer dizer que você se entupiu de comida. Saturar significa se entupir de alguma coisa. No caso aí de informação. Quando você está saciado de informação, você tem informações suficientes para estabelecer algum tipo de raciocínio. Beleza. Agora, quando você está saturado de informações, você tem informações exagero.
Então a substituição de um pelo outro prejudica? Sim, prejudica a semântica original, com certeza. Item 3. Esse item aqui, tá? Ele requer muita atenção. Né? O que ele fala? Paradoxalmente, rádio e televisão podem oferecer-nos o mundo inteiro em um instante, mas o fazem de tal maneira que o mundo real desaparece. O mundo real desaparece? Desaparece. O que sobra? Resta apenas retalhos fragmentados de uma realidade. Então, o mundo real desaparece, fica apenas um retalho. Tá legal? Um retalho fragmentado de uma realidade desprovida de raiz no espaço e no tempo. Tá? Bom, o que ele fala? Informa uma realidade manipulada. Tá? Se o mundo real desaparece, que só, eu acho que faz sentido. Em que não sinalizam uma súmula de recorte. Não, pera lá. Existe um recorte, sim. Tanto é que aqui é um retalho fragmentado. Existe um recorte, sim. Esse recorte é que é desprovido de base no espaço e no tempo. Tá? Então, existe um recorte, a notícia é um recorte, é como se fosse uma coisa isolada, sem uma explicação daquilo, né? Sem um fundamento daquilo. Por que aquilo aconteceu? Nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse contexto espacial e temporal. Então, olha lá, o que o texto diz claramente que sobram retalhos fragmentados. Agora, esses retalhos, eles não possuem, eles são desprovidos de raiz, de base, de fundamento no espaço e no tempo. Em que não sinalizam uma súmula de recorte espacial e temporal. Não, pera lá, o recorte existe. Esse recorte é que não tem esse aspecto espacial e temporal. Então, item 3 é errado. Item 4. Depreende-se o texto, essa vírgula aqui é doida, né? Que a TV se comporta como um instrumento capaz de persuadir os telespectadores, caso esses não desfrutem de meios para ponderar sobre a realidade e as informações apresentadas. Aqui bate perfeitamente. Se por que nós? Que dispomos está na primeira pessoa do plural. Então nós somos todos, tá? Telespectadores. Se nós não dispomos de recursos que nos permitam avaliar a realidade e a veracidade das imagens transmitidas, somos persuadidos de que efetivamente vemos o mundo quando vemos a TV. Sim. Então é exatamente isso. Então, se você não tiver meios para raciocinar, para ter uma análise crítica, a gente acha que o mundo é aquilo que a TV apresenta. Nós somos persuadidos a pensar dessa maneira. Tá? Então, se nós não tivermos meios para ponderar, para analisar, para criticar, sim, é exatamente o que o texto diz. Então, certo, os itens 2 e 4 estão corretos, letra B de bola. Questão número 2. Vamos lá. Os vocábulos políticas históricas obedecem à mesma regra gráfica, de acentuação gráfica, porque eu falei, questão de acentuação. Sim, políticas históricas são proparoxítonas. Então, sim, estão na mesma regra de acentuação. Os vocábulos geográficas e homogêneas seguem a mesma regra. Geográficas é proparoxítono também. Homogêneas já está na regra dos paroxítonos terminados em ditongos. Tá? Eu até fiquei em dúvida em relação a essa questão, porque como é um paroxítono terminado em ditongo crescente, as palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes também podem ser consideradas proparoxítonas. Também podem ser consideradas, mas seriam proparoxítonas eventuais. A tendência é, numa primeira análise, você considerar como paroxítono terminado em ditongo. Tá? Então ele seria um proparoxítono eventual, acidental. Então por isso que eles classificam como errado.
No vocábulo transmissão encontra-se um ditongo crescente oral. Não, primeiro que é nasal, sai pelo nariz, por causa do tio. Segundo que o som do A é muito mais forte que o som do O. No ão. Então esse ditongo sai da vogal para a semivogal. Tá? O A é a vogal, o O é semivogal. Semi significa metade, metade da vogal, metade da força. Lógico que o an, né? An, porque está nasalizado. Tá? Então o ditongo não cresce, muito pelo contrário, ele diminui, ele decresce. Então, nós temos dois erros. Primeiro que não é oral, é nasal, por causa do tio, faz o som sair pelo nariz. É um som nasal. Segundo que não é crescente, e sim decrescente. Tá? A única coisa correta... não, e aqui é a vogal tônica. Temos o terceiro erro, que é a vogal tônica, porque o A é que é a vogal. A semivogal é que é a átona, tá? Que é mais fraca. Os vocábulos econômicas e político possuem a mesma regra de acentuação, ambos são proparoxítonos, como no item 1. Então, certo? Questão número 2, 1 e 4 corretos, letra C. Questão número 3. O vocábulo como em como que vemos... Bom, vamos lá. Como que vemos são as imagens escolhidas, selecionadas e editadas, então é preciso... Esse como aqui, gente, é sinônimo de porque, já que... Olha lá, emprego de conectores. Porque, já que, visto que... Ele não estabelece uma ideia de comparação, e sim uma ideia de causa. Ele é sinônimo de porquê. Porque o que vemos são imagens escolhidas, manipuladas, editadas. Então é preciso reconhecer que a TV é o mundo. Inclusive a gente viu essa interpretação lá na questão anterior. O que aparece na TV que aparenta ser o mundo, né? Bom, então como porquê, como aqui é sinônimo porque, já que, visto que, estabelece a ideia causal e não valor de comparação. Item 2. O termo ser, em si não dispomos, apresenta o mesmo valor semântico, morfossintático de ser, olha lá, morfossintaxe, mas que se tornam homogêneas. Olha lá, se não dispomos, gente, se aqui é uma conjunção condicional. Tá? Se nós não dispomos disso, somos persuadidos. Caso não disponhamos disso, nós acabamos sendo persuadidos. Isso aqui é uma conjunção condicional. Bom, vamos lá. Informações, tal, mas que se tornam homogêneas. Elas tornam a si mesmas homogêneas. Esse aqui é um pronome reflexivo. E da mesma maneira que essas informações se tornam homogêneas, poderiam tornar alguma outra coisa homogênea. Só deixaria de haver reflexividade entre quem pratica e quem sofre ação verbal. Então, item 2 também é errado. Item 3. Mas, ao fim, garante a progressão temática das ideias, introduzindo uma comparação, não. Introduz uma comparação, não. Introduz um contraste, mas uma comparação, não. Né? O mais aí é sinônimo de porém, contudo, todavia, introduz uma ideia de oposição, de contraste, de ressalva, mas não uma comparação. Uma comparação por contraste. Há o contraste, mas não a comparação. Essa ausência não é uma falha ou um defeito dos noticiários, e sim um procedimento. O termo em destaque, que é a conjunção e, tem valor diversativo, sim. Esse e aqui é sinônimo de mais, porém, contudo, todavia. Então, olha lá. Essa ausência não é uma coisa, mas é outra coisa. Porém, é outra coisa. Olha lá. Ele está fazendo um contraste, a oposição entre o que não é e o que é. A conjunção e, sim, é sinônimo de mais, porém, contudo, todavia, e realmente estabelece a ideia de oposição, de adversidade. Então, ele tem valor adversativo. Certo?
E o item 5. O vocábulo em, colocando em um mesmo espaço e em um mesmo tempo, apresenta o mesmo valor semântico do em, que nos permite avaliar a realidade e a veracidade. Sim. Ó, você está colocando em um mesmo espaço? Sim. Está colocando em um mesmo tempo? Sim. Então está colocando nessas duas situações. Nesses dois contextos. Então a conjunção e estabelece a ideia de adição, de soma. Permitam-nos avaliar a realidade e a veracidade. Vão permitir avaliar a realidade? Sim. Vai permitir também a veracidade? Sim. Então a gente pode avaliar as duas coisas? Pode. Então, de novo, a conjunção e estabelece a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Item 5 certo são os itens 4 e 5 corretos. Resposta letra A. Questão número 4. Sobre o uso da vírgula no texto, julgue os seguintes itens. O uso da vírgula após paradoxalmente é facultativo, podendo ser retirado sem prejuízo de correção do texto. E é mesmo, eu tenho um adjunto adverbial. Tá? Um adjunto adverbial que está antecipado, um adjunto adverbial de modo com apenas uma palavra, um adjunto adverbial de corpo pequeno. Tá? Então, se você eliminar essa vírgula, o período continua correto. Perfeito. Maravilha. Certo. Item 2, gente, eu acho esse item 2 tão mal redigido. Manteria a correção gramatical se suprimíssemos as vírgulas entre a palavra mais. Gente, quando a gente usa entre, é entre uma coisa e outra. Entre a palavra mais e alguma coisa. Certo? Eu acho que ele quis dizer que ele poderia tirar as vírgulas que aparecem antes e depois da palavra mais. É isso que pelo que eu entendi, é isso. Tá? O português desse item 2 está mal redigido, está mal escrito. Certo? Então, se ele colocasse assim, a vírgula que aparece entre mais e ao fim, e a vírgula seguinte entre fim e nada, essas duas vírgulas seriam facultativas. Eu acho que ele quis dizer, e o item que ele deu aqui, até pelo gabarito que ele deu, o item 2, como errado, tá? Eu acho que ele quis dizer que eram as vírgulas que isolam a palavra mais, não entre. As vírgulas que isolam a palavra mais seriam facultativas porque o termo seguinte ao fim. Esse termo seguinte ao fim, realmente você poderia eliminar as vírgulas que aparecem antes e depois, que isolam a vírgula que isola ao fim, as vírgulas, a vírgula que vem antes de ao fim e depois de ao fim, essas vírgulas são opcionais. É um adjunto adverbial de corpo pequeno. Mas no final, assim, as vírgulas entre mais já está errado o item. A redação do item é absurda. A redação do item é absurda. E assim, tentando entender o absurdo, eu acho que ele quis dizer que seria vírgula antes e depois do mais. O que estaria errado, realmente. A vírgula antes do mais você não pode tirar. A vírgula que vem depois do mais pode tirar, caso você também elimine simultaneamente a vírgula que vem depois de ao fim. Item 3. Ou seja, o uso de travessão poderia ser substituído pela vírgula sem prejuízo da correção. Sim, isso aqui tem esse caráter de agregar um elemento, né? Um aposto. E esse aposto aí, tá? Você pode isolar por vírgulas, travessões ou parênteses. Correto, sem problema. Tá? Então aqui você poderia aqui, concretos, ou seja, das condições, ou então é um elemento que está sendo agregado ao texto para agregar uma informação, para acrescentar, para explicar, para esclarecer uma informação anterior. Certo? Bom, vamos lá. Aqui, ó. Em tal estaria mantido a correção gramatical, a supressão da vírgula estaria mantido a correção gramatical, a supressão da vírgula logo após a palavra.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso parece até que nem foi revisado. Estaria mantida a correção gramatical com a supressão da vírgula logo após. Olha só, muito erro de português. Gente, desculpe fazer essas críticas, mas não tem como evitar. Bom, enfim, falando aqui sobre... Então ele propõe tirar essa vírgula aqui. Só que a oração seguinte é uma oração reduzida de gerúndio. Você não pode isolar, você não pode retirar essa vírgula. Essa vírgula aqui é obrigatória para isolar a oração subordinada reduzida. Tá? Então, item 4, errado. E o item 5. Estaria mantida a correção gramatical se inseríssemos uma vírgula logo após tal, aqui, logo após noticiários. E aí que ele já propõe a reescrita da frase, né? E eu nem peguei a frase original porque não há necessidade. Porque essa ausência não é uma falha ou um defeito, e sim, esse aqui, como ele é sinônimo de mais, como ele tem caráter adversativo, tá? Como ele é sinônimo de mais, o emprego da vírgula que vem antes fica correto. Então essa proposta de inserir a vírgula antes do E acaba correta justamente por isso. Tá legal? Porque justamente pelo caráter adversativo que tem essa conjunção E. Então a resposta é a letra E, 1, 3 e 5. Questão número 5 de conjunções de conectores, que eu falei que cai sempre, né? Também cai sempre. Cai em todas as bancas, né? Essa também, você vê que já é a segunda questão que envolve, né? Uma não é totalmente de conectores, né? Mas, se não me engano, a segunda questão. E essa aqui é de conjunção. Entretanto, como o que vemos são as imagens escolhidas, selecionadas, editadas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Então, não obstante pode ser concessiva, pode ser adversativa. Tá? Embora é só concessiva. Então, a única que é sinônimo exato, que é sinônimo de entretanto, mais, contudo, todavia, no entanto, é não obstante. Conforme é conformativa, porquanto pode ser causal ou explicativa, e a proporção que estabelece a ideia de proporção. Então, repito, não obstante, dependendo do contexto, dependendo até da forma do modo verbal seguinte, pode ser adversativo ou concessivo. Embora é só concessivo. Por isso que a resposta é a letra D. Não obstante chovesse muito, fui à praia. Embora chovesse muito, fui à praia. O não obstante é concessivo. Agora, chovia muito, não obstante fui à praia, porém foi à praia, contudo foi à praia, entretanto foi à praia, não obstante é adversativo. E a grande diferença está no tempo verbal. Não obstante chovesse muito, chovesse está no modo subjuntivo. O não obstante é sinônimo de embora, é concessivo. Agora, chovia muito, não obstante fui à praia, não obstante está ligado a fui. Fui está no modo indicativo, pretérito perfeito indicativo. Aí já é adversativo. Questão número 6. Olha lá. Trata-se do modelo. Quem trata de alguma coisa é um verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Sem que eu identifique quem faz isso aí, quem trata disso. O que eu estou fazendo? Eu estou indeterminando o sujeito. Então, quando eu tenho o pronome ser atrelado sintaticamente a um verbo que não seja transitivo direto, e você não identificando o agente da ação, esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Então, questão número 6, letra C. Questão número 7. Essa questão número 7 também ela é uma questão engraçada, gente. É outra que eu vou reclamar da redação. Eu entendo o que o cara quer dizer, mas pelo amor de Deus, gente. Porra. O item 1 é sensacional. Os pronomes de caso, do caso reto, exercem atração facultativa. Então, é isso.
A colocação pronominal é que é facultativa, não é a tração que é facultativa. Eu entendo, ele colocou como certo, e eu entendo o que ele quer dizer. Por exemplo, vamos botar aqui, eles se encontraram. Eles se encontraram. E eles encontraram-se. Ou seja, o emprego da próclise, pronome oblíquo antes do verbo, ou da ênclise, pronome oblíquo depois do verbo, lógico, nesse caso com hífen. A colocação é facultativa. Por quê? Porque o pronome eles não exerce força atrativa. Então, o que é facultativo é a colocação do pronome. Não que a força, não que a atração seja facultativa. Não, ele não atrai. Se não atrai, então... Não. O único impedimento para um pronome oblíquo aparecer antes de um verbo é se estiver iniciando a oração. Não está iniciando a oração porque o pronome eles vem antes. Como o pronome eles vem antes, eu posso colocar o pronome oblíquo antes do verbo sempre. Tá legal? Então não é que a força, a atração seja opcional. A colocação do pronome que é opcional. A colocação do pronome que é opcional. Não a atração que é opcional. Tá? Mal redigido, dá para entender o que ele quer dizer. Ou seja, por que o pronome reto, no caso, eles é um pronome reto, como exemplo que eu dei, e o pronome reto não atrai necessariamente o pronome oblíquo, o pronome oblíquo pode estar... Aí faculta a pessoa, ao usuário da língua, a colocação dele. Quero colocar antes do verbo. A gente tende a colocar antes do verbo, né? Eles se encontraram. Aqui no Brasil a gente tem, né, essa tendência de colocar antes do verbo. Mas estaria correto se colocasse depois? Estaria correto. Então a colocação pronominal é perfeita. É perfeita. Tanto antes quanto depois. Mas não é que a atração seja facultativa. Bom, vamos lá, vamos entubar, vamos engolir esse ato. E pior que assim, quando a hora que eu li, eu já entendi o que ele quis dizer. A reescrita da oração, tá? Se o termo tem, se fosse substituído por tem modificado, isso aí não, aí é totalmente errado. Verbos no particípio não admitem ênclise. Você nunca vai poder ver um verbo no particípio como modificado e hífen pronome oblíquo. Ênclise é o pronome oblíquo depois do verbo. Isso aqui é um erro crasso. Então, item 2 errado. Bom, vamos lá. O plano não deve se centrar apenas no impacto. E se substituíssemos por deve centrar-se. Gente, em locuções verbais, mesmo havendo um termo que atraia, você pode colocar o pronome oblíquo depois do verbo, se o verbo não for no particípio, como no caso anterior. Mas aqui o verbo estando no infinitivo, aliás, o infinitivo tem essa característica, essa prerrogativa. Mesmo não sendo locução verbal, se o verbo estiver no infinitivo, mesmo havendo um termo que atraia o pronome oblíquo, esse pronome oblíquo pode vir depois do verbo. Tá? Item 8. Estaria mantida a correção se a oração constatou-se fosse reescrita da seguinte maneira. Se constatou, aí não. Por quê? Porque nós não podemos iniciar a oração por pronome oblíquo. Aí é um erro crasso. Tá? Isso não existe. Iniciar a oração por pronome oblíquo, tá? Pelo menos não existe na linguagem formal, na linguagem de prova e tal. No bate-papo de show a gente usa. Mas prova, concurso público é outra história. Então, questão número 7, letra C. Questão número 8. Vamos lá. Considere o seguinte trecho. Ao seu Valença. A solidão é fera, a solidão devora. Isso é lindo. É amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Lindo, né? A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. Bom, vamos lá. Aí é uma questão de figuras, né? Estilística. O trecho não apresenta figura de linguagem denominada de anáfora. Apresenta sim. O que é anáfora? Repetição de algum termo. Eu sempre dou como exemplo uma outra. Pau, é pedra, é o fim do caminho, é um pedaço de toco. Esse isso é uma anáfora. Tá? E aqui nós temos a solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite.
a solidão da rua, tá? Então essa solidão é fera, é amiga das horas. Então nós temos alguns casos de anáfora. Falso. No trecho predomina a figura de linguagem denominada prosopopeia. Prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Sim. Né? Se eu estou dizendo que a solidão devora, isso é uma característica que eu estou dando. A solidão é uma característica humana. A solidão é amiga de alguém, é prima de alguém. Tá? Então, óbvio que a solidão causa um descompasso. Né? Então, está dando características humanas à solidão. Perfeito. Na oração A Solidão é Fera, encontra-se a figura de linguagem denominada de metonímia. Não. O que nós temos aqui não é metonímia, é metáfora. Ele está comparando a solidão com uma fera. É uma ideia de comparação. Uma comparação sem a presença do conector comparativo. Porque o que difere a comparação na metáfora é a presença do conector comparativo. Se o verso viesse assim: a solidão é como uma fera, como é uma construção comparativa. Deixaria de ser uma metáfora e passaria a ser uma comparação. Tá legal? E passaria a ser uma comparação. Mas, enfim. Metonímia é quando você, por exemplo, fulano é um grande raquete. É quando você pega um elemento por outro. Certo? Em vez de você pegar um grande tenista, você fala um grande raquete, porque você pega um instrumento de trabalho pela própria profissão. Ou comi 3 pratos. Você não comeu prato, você comeu conteúdo. Então você troca o continente pelo conteúdo. Isso aí é uma metonímia. A metáfora é uma comparação, mas sem a presença do conector comparativo. Então o que nós temos aqui não é metonímia, e sim metáfora. No trecho predomina a figura de linguagem denominada de hipérbole. Não vejo hipérbole, eu vejo mais uma comparação mesmo. Tá? Eu acho que a figura que predomina mais no poema é uma comparação. Né? Então a solidão é fera, a solidão é amiga das horas. Então ele está comparando a solidão com vários elementos. Certo? Mas não estou vendo nenhum elemento assim exagerado no poema. Então, a predominância que eu vejo aqui não é da hipérbole, sim, não de um exagero, mas sim de elementos comparativos. O que é uma solidão? A solidão é uma fera, é uma amiga das horas, é prima irmã do tempo. Tá? E aí, enfim, o que eu vejo é a predominância da metáfora. A resposta é a letra E. Questão número 9, questão de crase. Bom, vamos lá. A partir de... Essa locução prepositiva ela é centrada no verbo. E antes de verbo não pode haver crase. Né? Mais uma lei aprovada, a revelia de... A revelia é uma locução prepositiva. Né? A revelia de... Outra... Mas é centrada em revelia, que é um substantivo feminino. Certo? Então, a crase aqui está perfeita. Aliás, a expressão a revelia com crase, né? Então, ele foi julgado à revelia. Quer dizer, sem a presença dele. E ela é baseada na preposição a mais o artigo a de revelia, porque revelia é um substantivo feminino. A todos, gente. Pô, como é que você vai colocar crase no a antes de todos? Primeiro que antes de todo, toda, todos, todas, não pode haver artigo. Além de ser masculino e plural. Se colocar crase antes de todos, aí é dose. Compromete. Quem compromete, compromete alguma coisa. O verbo comprometer é transitivo direto. Compromete a construção, compromete o trabalho. O verbo comprometer não pede preposição. Obviamente não pode haver crase. Tá? Desde a década
desde já é preposição. A presença dessa preposição inibe a presença de outra preposição. Tanto é que desde o século passado, quando eu substituo década, que é feminino, por século, que é masculino, você vê que não passou de A para AL. Nós temos então somente o artigo O. Questão número 10. Vamos lá. Julgue os itens quanto à grafia. Maravilha, vamos lá. Os curta-metragens. Gente, é igual a obra-prima. Metragem é substantivo e curta é feminino. Quando você tem substantivo feminino, os dois elementos vão para o plural, as obras-primas. Mesma coisa, curta é um adjetivo que qualifica a metragem. Certo? Se metragem, nós temos substantivo feminino, teria que ser os curtas-metragens. Então, item 1, errado. Ultra-revolucionários. Hoje, pela regra, gente, ultra acaba em A, revolucionários em R. Se o elemento seguinte, ao prefixo ultra, começasse com A ou com H, você usaria hífen. Certo? Mas começando por R, você não usa mais hífen. O que você é obrigado a fazer? Você é obrigado, inclusive, para manter o som de R, a dobrar o R. Então, ultra-revolucionários. Tá legal? Então, item 2, errado. Item 3. Os brasileiros estão laços. O que significa laços? Laço significa assim, cansados, desgastados, já assim, sem vontade de fazer alguma coisa. Laços com 2 S. Sim, estão laços, estão cansados, desgastados, já estão sem vontade mesmo. Isso aqui está correto. Tá? É diferente de laço sapato, que é com cedilha. A cessão fiduciária. Cessão é do verbo ceder. Você está dando, você está cedendo um direito seu. Tá? Então, e aí se escreve com C e 2 S mesmo. Existe cessão, com S depois 2 S, que significa reunião. Tá? Existe cessão, que significa departamento, e aqui a cessão fiduciária é muito usual na prática. Quer dizer, você ceder alguma coisa é muito usual na prática. Certo? Na tentativa de salvar os marinheiros, o corpo de bombeiros imergiu o navio, que estava afundado pela hora. Imergir é para dentro. Emergir é para fora. Se ele imergiu, você afundou. Emergiu, você jogou para fora. Né? Então, como você está querendo fazer com que o navio saia do fundo do mar e suba, o certo seria emergiu. Você vê que nessa questão aqui de ortografia, ele também envolve o trabalho de parônimos, emergiu e imergiu. São palavras com sons parecidos. Seção, essas 3 formas de escrever, mas tem o mesmo som e são homônimos. Homônimos não homógrafos. Ou seja, que não tem a mesma escrita. E a questão anterior com laços também são homônimos. Homônimos não homógrafos. Então você vê que eles gostam também de trabalhar essa parte de ortografia envolvendo homônimos e parônimos. Tá legal? Então os itens que estão corretos são 3 e 4. Esse último também está errado. A resposta é a letra C. Então, gente, o meio que eu criei para falar sobre a banca Instituto Bahia foi corrigindo a prova inteira, porque é a única prova disponível que nós temos. Tá? Agora, se eu tivesse que estudar, eu estudaria o português completo. Uma prova, o universo é muito pequeno. Muito pequeno. Não teve questão de concordância, não teve questão de crase. Embora tenha colocado verbo. Isso aqui é até verbo, né? Mas não é nem assim, não está nem trabalhando com a ideia de verbo. Está trabalhando mais com o parônimo. Né? Mas eu não deixaria de estudar verbo, não deixaria de estudar nada disso. Agora, muito claro que eles vão cobrar uma prova, vão cobrar ortografia, porque só uma mesma prova, na única prova, em 10, um universo pequeno, de 10 questões,
2 são de ortografia, porque é um assunto que eles gostam bastante. Tá legal, pessoal? Maravilha! Eu acho que ficou... Quer dizer, claro, perfil não, porque só é uma prova, mas... Enfim, por hora, o que nós temos sobre a banca é isso. Falou, pessoal, um grande abraço para todos e até a próxima.